Beleza, estudante? No vídeo de hoje a gente vai resolver um exercício sobre relações métricas do triângulo retângulo, certo? Se você não usa essa ferramentinha, você vai ver que ela vai ajudar muito você nos seus cálculos de trigonometria. Fica aí, logo depois da vinheta. Mais uma vez, estudante, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Se você não me conhece, sou o professor Flávio Souza e no vídeo de hoje a gente vai calcular todos os lados desse triângulo retângulo, inclusive a sua altura, usando as relações métricas no triângulo retângulo, certo? Eu vou colocar o triângulo na tela aí e você vai ver. Antes de começar, o que eu peço para você? Que você se inscreva no canal e que ative o sininho aí de notificação de vídeos novos, certo? E caso você conheça alguém que tenha a mesma dúvida aí nesse conteúdo, compartilhe o vídeo aí com seus colegas, certo? Então vamos lá para a resolução do exercício. Então, o exercício está na tela aí, ó. Então eu desenhei um triângulo ABC e agora eu vou colocar algumas medidas para a gente calcular, certo? Então eu vou pegar minha reguinha aqui e vou estipular algumas medidas. Então, vamos lá. Eu vou estipular aqui esse tamanho aqui, ó, daqui até esse pedacinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, vai ter uma medida de 169. Então vamos colocar um número aí bem grande aí, para a gente ver como é que a gente vai usar essas relações, certo? Vou fazer um traço aqui e vamos colocar o 169. Ver se eu consigo escrever aqui, acho que eu consigo. Opa, deixa eu tirar a régua. 169, certo? E aqui para mim vai ser o ponto B e aqui vai ser o vértice C, certo? Vértice B, vértice C, o vértice que está o ângulo reto, a gente sempre coloca aqui o vértice A. E vamos colocar essa medida aqui oposta, ó, aqui ó, esse cateto AC, vamos colocar ele medindo 156, certo? Então vamos lá. Eu tenho um ângulo reto aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. E eu também tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, se você observar, eu tenho três triângulos retângulos nessa figura. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu vou pintar de amarelo, certo? Então, ó, vou pintar ele de amarelo aqui só pra gente ver qual é o triângulo, certo? Vou pegar uma outra tinta aqui, ó, e vou pintar esse triângulo aqui, ó, que também é retângulo, de azul. E eu tenho o triângulo grandão aí, o triângulo ABC, que é um triângulo retângulo. Então, enxergo aí três triângulos retângulos. Com isso, eu consigo aplicar as relações métricas, porque esses triângulos são semelhantes, certo? Deixa eu dar uma pintada melhor aqui, para ficar legal. Pronto aqui. E pronto aqui. Certinho. Então vamos lá, vamos tentar calcular essas medidas. Primeira coisa que eu vou chamar aqui, ó. Quando a gente tem um triângulo ABC, vou fazer um triângulo aqui pequeno, aqui só para a gente entender. A gente tem a hipotenusa, que geralmente a gente chama de A. Aí tem um cateto que a gente chama de B. E o outro cateto que a gente chama de C, certo? Vamos dar nome aqui para esses caras. Então, ó, o ângulo A está aqui, o vértice A está aqui. Então, esse 169 vai ser a minha hipotenusa, que é o Azinho. O vértice B está aqui, então esse 156 vai ser o meu Bzinho. E esse cateto AB aqui, ó, essa distância AB, vai ser o meu Czinho. E aí, para calcular o Czinho, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, vamos usar aqui, ó, o Pitágoras. Certo? E o teorema de Pitágoras diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí vamos substituir esses valores, certo? E eu vou te mostrar uma maneira bem interessante aqui de calcular esse Czinho. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho A. Então o A é 169. Vai ficar 169 ao quadrado, que já dá um trabalhinho para calcular, mas eu vou te livrar desse trabalhinho. Eu tenho B aqui, que é 156, que vai ficar
156 ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Deixa eu pegar a régua aqui para ir separando bonitinho. Pronto, 90 graus. Vamos separando aqui para a gente não confundir os cálculos, certo? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o C. Para isolar o C, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 169, vou deixar ele quietinho aqui, ó. Vou mudar o 156 de lado, então vai ficar menos 156 ao quadrado igual C ao quadrado. E percebe que eu não calculei nenhum quadrado aí, beleza? A gente aprendeu aí no ensino fundamental um caso de fatoração chamado diferença de quadrados. Vou escrever aqui. E o que diz essa diferença de quadrados? Deixa eu fazer uma outra retinha aqui e vamos separar. Pronto. A diferença de quadrados diz assim, ó, que se eu tiver um x ao quadrado menos um y ao quadrado, ó, uma diferença entre dois quadrados, isso é igual ao produto da soma pela diferença. Então eu posso escrever que isso é igual a x mais y vezes x menos y. Aí você deve estar se perguntando, no que isso vai me ajudar no meu exercício? Então vou pegar o seu exercício aqui, ó. Você tem 169 ao quadrado menos 156 ao quadrado. Se você olhar aqui, ó, você tem uma diferença de quadrados, certo? Então o que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui, ó. 169 mais 156 vezes 169 menos 156. E isso é a mesma coisa que c ao quadrado, certo? Beleza, 169 mais 156 vai dar 325 vezes 169 menos 153 vai dar 13. E isso é igual a c ao quadrado, certo? Agora, ó, você vai multiplicar esses dois números. 325 vezes 13 vai te dar 4.225, certo? E aqui eu tenho c ao quadrado. E o que a gente tem que fazer agora? Tirar a raiz do número 4.225. Então, ó, como c está ao quadrado, eu vou tirar a raiz, certo? E isso aqui vai ficar igual a c. E aí eu vou te ensinar uma outra técnica. Você vai tirar a raiz quadrada de um número que termina em 5. Então, olha o que você faz, ó. 4, 2, separa aqui, ó, 25. O que esse 25 te garante? Que o final do número aqui, ó, o final da sua resposta é 5. Porque a raiz quadrada de 25 é 5, certo? E aí, o que você vai procurar agora? Dois números consecutivos que quando eu multiplico dá 42. E aí você vai pegar o 6 vezes 7. Ó, dois números consecutivos que quando eu multiplico dá 42. E o primeiro número aqui, ó, o menor número, vem para cá, ó. Então a raiz quadrada de 4.225 é 65, certo? Eu vou apagar aqui, mas assiste o vídeo quantas vezes você quiser para você entender essa técnica, certo? Ou vou fazer melhor, vou repetir a técnica aqui e vou fazer os outros cálculos em outro slide. Então vai ficar assim, ó. 4.225, certo? Esse 25 aqui, ó, a raiz quadrada de 25 é 5, por isso que eu coloquei aqui, ó, certo? Agora eu vou no 42. Eu procurei o 6 vezes 7. Tem que ser dois números consecutivos, certo? Ó, 6 vezes 7 é 42. E aí você pega o menor dos números e coloca aqui na frente, ó. Então, se você fizer 65 vezes 65, dá 4.225. Então, a gente já calculou essa medida aqui, ó. Deixa eu apagar aqui.
Isso aqui é 65. Então, posso escrever aqui, ó, que a medida do A até o B é 65. Certo? Então, primeira medida aí calculada usando o teorema de Pitágoras e usando também um pouco da diferença de quadrados. Vamos calcular as outras medidas, certo? Vou dar uma limpada nesse desenho aí, vou voltar com a tela para a gente calcular as outras coisas. Beleza, dei aquela limpadinha no desenho aqui, agora vamos colocar os valores só que a gente precisa. Então, aqui eu tenho 169, que o exercício me deu. Aqui eu tinha um 156 também. E aí a gente calculou essa medida aqui e essa medida deu 65. Beleza. Agora o meu objetivo vai ser calcular esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho que eu vou chamar de M e depois eu vou calcular esse pedacinho que eu vou chamar de N, tranquilo? Então, o que eu tenho aqui, ó? A distância do B até o ponto que eu chamei de H é a projeção desse cateto AB, ó. Então, ó, eu tenho essa projeção aqui, ó, essa distância. Então, como é que eu vou calcular? Existe uma relação que fala assim, ó. Eu tinha chamado esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui eu tinha chamado de C, agora eu chamei esse cara de M. Então, a relação trigonométrica que diz isso, a relação métrica, né, fala assim, ó, que C ao quadrado é a mesma coisa que A vezes M, certo? Então, o cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa, que é o A, vezes a projeção do cateto. Mas guarda a fórmula aí para você entender como é que calcula, beleza? Então, vou substituir os valores, ó. C ao quadrado, então vai ficar 65 ao quadrado, que é igual a A, que é 169, certo? Vezes o M. Beleza, vamos pegar nossa reguinha aqui e vamos separar. Certinho. Agora, ó, vamos pegar esse 169 e vamos mudar ele de lado. Vamos fazer um negócio bem interessante aqui, ó. Porque além de resolver o exercício, você vai descobrindo técnicas que você pode usar em outros. Então, ó, 65 ao quadrado dividido por 169 é igual a m, certo? Só que quando você está estudando potência, se você fizer 13 vezes 13, é a mesma coisa que 169. Só que 13 vezes 13 eu também posso escrever 13 ao quadrado, que é a mesma coisa que 169. Então eu vou mudar esse número, vai ficar assim, ó, vou escrever 65 ao quadrado sobre, ao invés de escrever 169, eu vou escrever 13 ao quadrado. E isso aqui vai ser igual a m. E você vai entender o motivo e vai falar, caramba, nunca me ensinaram desse jeito. Olha como é que vai ficar. Como eu tenho duas potências aqui, ó, tenho duas potências que têm o mesmo expoente, eu posso fazer a divisão primeiro. Então eu posso fazer isso aqui, ó. 65 dividido por 13 e depois eu elevo ao quadrado. Isso daqui vai me dar o m. 65 dividido por 13 é tranquilo, vai dar 5, ó, vai dar 5. Eu já ia colocar a resposta final aqui, ó. 65 dividido por 13 dá 5. E aí sobrou 5 ao quadrado, que é igual a m. Então, o m é igual a 25, certo? Então, ó, achamos o valor do m aqui, ó. m é 25. Beleza? Então, só para formalizar, deixa eu pegar minha reguinha aqui. Vamos dividindo para tentar deixar organizado aqui, né? Pronto. Beleza. Então, quem é o M? É do B até o H. Então, eu já descobri que do B até o H mede 25, certo? Agora aqui, ó, eu quero calcular o N. O N é a medida do H até o C, ou do C até o H, certo? Só que se você olhar, ó, para calcular do C até o H,
eu posso pegar os 169 que eu já sei e vou subtrair o que eu acabei de achar que é o M, ó. Aqui, ó, que é o 25. Então, do C até o H vai dar 144. Beleza? Então, 144 mais 25 dá o 69. Então, achei mais uma medida aqui, ó. Certinho? Se eu não quisesse fazer isso, ia ter um pouco mais de trabalho. Mas dá para fazer assim tranquilamente. Beleza? Agora, o que falta achar? Falta achar a altura. Para achar a altura, eu posso fazer de várias maneiras. Uma maneira é fazer assim, ó. A altura ao quadrado é igual a m vezes n. Ou a hipotenusa A, vezes a altura h é igual ao produto dos catetos, que é uma outra relação aí, ó. Então, posso usar essas duas maneiras aqui para descobrir o h. Como eu já sei o m e o n, e eles são quadrados perfeitos, ou seja, são números que eu consigo tirar a raiz quadrada, vai ficar muito fácil usar a relação de h ao quadrado é igual a m vezes n. Por quê? Ó? Olha o que vai acontecer. H ao quadrado é igual a m 25 vezes 144. Certo? Agora eu tenho que tirar a raiz. Então, ó, h ao quadrado vai ficar... Opa, deixa eu tirar quadrado. E aí vai ficar raiz quadrada de 25 vezes 144. E esses dois números têm raízes perfeitas. Raízes inteiras, bonitinhas, ó. A raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 144 é 12. Então, a medida h vai ser 5 vezes 12, que é 60. Então, calculei aí todas as medidas que ele pediu pra gente. Vou fazer um quadro aqui, um resuminho dessas medidas, ó. Então, ó, do A até o B, a gente calculou que deu 65. Do B até o C, a gente já tinha, que era o 169. Deixa eu apagar esse Bzinho vermelho aqui, ó. Que mais? Do H até o C, a gente calculou e deu 144. Do B até o H, a gente calculou e deu 25. E do A até o H, que é a altura, foi o último que a gente calculou e deu 60. E aqui, ó, eu tenho todos os valores relacionados a esse triângulo retângulo, certo? Então, a matéria que a gente usa para calcular isso é a chamada relações métricas no triângulo retângulo. É a junção do teorema de Pitágoras, e aí a gente faz umas semelhanças de triângulos e achamos todas essas relações, beleza? Mas foca em entender o cálculo, foca em entender as propriedades de potência que eu usei aí, e qualquer coisa, coloca um feedback se eu fiz alguma coisa que você não conhecia. Isso é muito importante para o crescimento do canal, certo? O vídeo está encerrado, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. E não esquece de se inscrever aí e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Fui, até a próxima!